Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula, dando continuidade ao nosso tema estabilidade de sistemas. Vamos ver um caso 3 agora, de um sistema instável. Esse aqui é um caso especial quando todos os elementos de uma linha são nulos. Isso indica que podem ocorrer as seguintes situações. A equação possui pelo menos um par de raízes reais iguais, mas de sinais opostos. A equação tem uma ou mais pares de raízes imaginárias. E a equação tem pares de raízes complexas conjugadas com partes reais simétricas. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Vamos ver um exemplo. Então, suponhamos que tivéssemos essa função de transferência, 3 dividido por s ao quadrado mais 4, tudo isto ao quadrado, vezes s mais 10. Se a gente colocar essa função no MATLAB e ele expandir aqui o denominador, a gente vai ver que nós temos raiz quinta, e aí a expressão vai ser s à quinta mais 10s quadrado mais 8s ao cubo mais 80s quadrado mais 16s mais 160 no denominador, que é o que nos interessa. Ok? Então nós vamos estar com esta equação agora aqui. Aí a gente vai construir partindo do s à quinta até chegar ao S0. Depois nós vamos preencher, lembrando então que vai ser A0, A1, depois na segunda A2, A3, depois A4, A5, até chegar no final. Né? Então, no nosso caso aqui nós vamos ter 6 termos, vamos do A0 até o A5. Extraído então da expressão do denominador. Então, a gente olhando aqui, o primeiro termo em S à quinta é 1, o segundo 10, depois 8, 80, depois 16, 160. Aí a gente vai calcular o primeiro termo aqui que nós denominamos de B1 como sendo 10 vezes 8 menos 1 vezes 80 dividido por 10. Isso vai dar 80 menos 80, 0. Então, o termo que vai vir aqui, 0. Agora vamos calcular o B3, que é o próximo termo que viria aqui. Como é que a gente faz mesmo, então? A gente vai fazer 10 vezes 16, lembrando que a primeira sempre a gente mantém. Aí agora nós vamos pegar esta coluna. 10 vezes 16, 160, menos 1 vezes 160, que também dá 0, dividido por 10, continua dando 0, e esse termo vem aqui. Aí agora, o próximo termo, lembrando que a gente preenche com zeros, porque não tem mais, e qual que seria o próximo termo aqui então? 10 vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido por 10, que também dá 0. Então, nós temos uma linha totalmente preenchida com zeros. Então, quando todos os coeficientes em uma linha são nulos, é necessário substituir esses coeficientes pelos coeficientes obtidos através de uma equação auxiliar. E qual vai ser esta equação auxiliar? Então, a equação auxiliar, a gente vai olhar para a linha anterior e vamos pegar aqui 10 elevado a S4 mais 80 S quadrado mais 160. Então, lembrando que aqui nós temos, quando a gente está assim, a gente tem o termo em quinta, em quarta, em terceira, segunda, primeira e sem potência. Então, a gente vem, seria 10s a 4, 80s ao quadrado mais 160. Aí, esse termo é o que nós vamos chamar de polinômio auxiliar, PS. Ok? E aí, nós devemos derivar esta equação em relação a S. Se a gente fizer a derivada aqui, 10s a quarta, deriva aqui 4 vezes 10, 40s a 4 menos 1, que seria S a terceira. A segunda derivada, 2 vezes 80 vezes S, e a derivada de uma constante é 0. Então, nossa derivada é 4s ao cubo mais 160s. Aí, nós devemos substituir toda essa linha de zeros
pelas constantes aqui que vão aparecer na equação da derivada. Então, no caso aqui, 40s ao cubo e 160s. E o terceiro termo, 0. Então, substituímos por esses números e voltamos a fazer as contas agora do termo C1. Como que seria o termo C1? 40 vezes 80, 3.200, menos 10 vezes 160, menos 1.600, dá 1.600, dividido por 40, igual a 40. E aí a gente coloca esse termo aqui no lugar. Qual seria o próximo agora? O termo C3. Como é que a gente vai fazer agora? Então, lembrando que é a primeira vezes a coluna mais à frente. 40 vezes 160, menos 10 vezes 0, dividido por 40. Se a gente fizer as contas, então 40 aqui cancela com esse 40, sobra 160. Vai dar 160, esse é o valor do C3. Agora, vamos ver o próximo termo aqui, que seria o C5. Aí lembrando que a gente preenche com zeros aqui, 40 vezes 0, menos 10 vezes 0, dá 0. Então, esse termo que vai vir aqui é 0. Muito bem. Agora vamos calcular os termos em S a primeira. Que seria o primeiro, seria o D1, 40 vezes 160, menos 40 vezes 160, vai dar 0. E a gente coloca aqui. Aí vamos calcular agora o próximo, que seria o D3. Como é que a gente faz? 40 vezes 0, menos 40 vezes 0, dividido por 40, que também dá 0. E vem aqui. Voltamos a ter uma linha totalmente preenchida por zeros. Como é que a gente tem que fazer? Equação auxiliar. Novamente, então, aqui a gente tem termos nulos numa linha. E aí a gente vai, qual é a equação auxiliar? Olho para a linha superior. E aí eu vou ter 40s ao quadrado mais 160. Lembrando que aqui é o primeiro termo s quadrado, depois aqui seria s a primeira. E aqui, então, mas a gente só pega os termos dessa segunda linha. 40s quadrado mais 160. Fazemos a derivada disso, desse polinômio auxiliar, e vamos obter 80s. E esse é o termo que vai entrar na próxima linha. Vamos substituir onde tinha tudo 0 por essa nova equação auxiliar. Então, o termo vai ser 80 e o resto zeros. Aí, agora, nós podemos calcular o próximo termo em S0, que seria o E1. O E1, como é que a gente faz? 80 vezes 160, menos 40 vezes 0, dividido por 80. Aqui dá 0, 80 cancela com 80, 160, ele viria aqui na... Agora que temos a primeira coluna totalmente preenchida, vamos voltar e ver quais eram as três possibilidades que existiam. A equação possuir pelo menos um par de raízes reais iguais de sinais opostos. A equação ter um ou mais pares de raízes imaginárias. Ou a equação ter pares de raízes complexas conjugadas com as partes reais simétricas. Então, se a gente olhar agora aqui a nossa primeira coluna totalmente preenchida, quais são as conclusões que podemos tomar? Como não ocorreu troca de sinal na primeira coluna, descartar as situações 1 e 3. Por quê? Porque a situação 1, par de raízes reais de sinais opostos, teria que ter sinal positivo e negativo, e nós só vamos ter sinais negativos. A situação 3, nós temos parte real de uma raiz complexa, simétrica. Também não existe porque nós não podemos ter parte real positiva. Todos os termos em S vão estar no semiplano negativo de S, porque não houve troca de sinal. Então, a gente está com uma equação que possui raízes imaginárias. Como a situação 3 é falsa,
A gente sabe, então, que vão ser raízes imaginárias simétricas, mais menos JY. E como ocorreram duas linhas nulas, o sistema possui dois pares de raízes complexas conjugadas na origem. Então, o número de linhas nulas que aparecer quando a gente aplica o critério de Hopf-Hurwitz é o número de raízes complexas conjugadas que vão existir. Números de zeros, a gente também vai dizer que o sistema é instável. Então, vamos olhar aqui, se colocarmos no MATLAB essa equação e pedir os polos da equação, ele vai nos fornecer que os polos vão ser menos 10, real negativo. Aqui, todos os demais não tem parte real. Então, vai ser mais 2i menos 2i, mais 2i menos 2i. Significa que são polos repetidos aqui, né? A raiz quinta é 2i, 2i, menos 2i, menos 2i e menos 10. Então, eles vão estar sobrepostos aqui, né? Se a gente colocar nesse gráfico, e a parte real negativa, menos 10. Através do MATLAB, então, é possível comprovar que os polos foram esses relatados. Menos 10, mais 2i, menos 2i, mais 2i, menos 2i. Muito bem. Encerramos, então, esta nossa videoaula, onde vimos um exemplo particular de um sistema instável, onde temos linhas com todos os termos em zero. O critério de Hopf-Hurwitz é muito útil para a gente ver a estabilidade de um sistema, analisar essa estabilidade sem a necessidade de fazer todas as contas para saber os polos da equação. Obrigado, espero vê-los numa próxima. Até mais.